Informações sobre nutrição na internet é o que não falta. Todo mundo dá conselhos sobre o que é saudável ou não. Mas algumas teorias que podemos ver na mídia são ultrapassadas e algumas inclusive centenárias. Teorias que já fizeram muito sentido no passado com poucos recursos e menos descobertas comparadas aos dias de hoje. A ciência nutricional avançou muito e hoje temos importantes estudos com altos níveis de evidências mostrando que algumas dessas antigas teorias são falhas. Poderíamos falar de muitos mitos, mas nesse vídeo vamos falar de apenas 4. Olá, eu sou a Juliana e este é o canal Super Nutridos. Mito número 1. A contagem de calorias. Uma caloria é uma caloria. Quer emagrecer? Basta criar um déficit calórico, certo? Não, errado. Não é só isso. Embora possamos emagrecer queimando mais calorias do que ingerimos, caloria não é a única coisa que importa. Tentar emagrecer olhando só para a quantidade de calorias dos alimentos e ignorar o valor nutricional de cada um deles é receita certa para o fracasso. Veja, diferentes tipos de calorias nos fornecem diferentes estímulos hormonais. Por exemplo, 300 calorias de refrigerante é muito diferente de 300 calorias de ovos. O valor nutricional de cada um deles é muito diferente. Enquanto que as 300 calorias do refrigerante vai impactar nossa insulina e nos desnutrir, as 300 calorias de ovos não vai impactar a insulina e ainda fornecer importantes nutrientes. A quantidade de calorias pode até ter sua importância, mas o que controla nosso tecido adiposo é a insulina e não a quantidade de calorias. Não adianta só diminuir calorias se o seu tecido adiposo está condicionado a armazenar gordura. Qualidade é muito mais importante do que quantidade. Mito número 2. Você pode comer o que quiser e depois queimar calorias com exercícios. De novo, perder peso não se trata de apenas contar calorias. Consumir uma bomba de açúcar com 300 calorias e depois correr 35 minutos para queimar essas calorias não faz sentido do ponto de vista da ciência nutricional. Não basta olhar só para o equilíbrio calórico. Por mais que uma rotina de atividade física seja fundamental para uma boa saúde, não podemos olhar para calorias queimadas versus calorias ingeridas como se fosse uma troca. 300 calorias de fast food não são apenas 300 calorias. Por exemplo, 300 calorias de açúcar vão sobrecarregar nosso pâncreas com produção de insulina na tentativa de controlar a glicose, e nossas células conseguem aceitar enxurradas de glicose para uso de energia até certo ponto. Um consumo constante de calorias de açúcar ou carboidratos de absorção rápida vão nos tornando resistentes à insulina. Mas não é só isso. Calorias de açúcar desequilibram nossa microbiota intestinal, e uma microbiota intestinal desequilibrada favorece o ganho de peso. Entende agora que não se trata apenas de calorias? Mito número 3. Para emagrecer, precisa passar fome. Para emagrecer, basta ficar sem comer, correto? Não, não precisa passar fome. Se for para seguir a ultrapassada teoria do déficit calórico, sim, a fome é inevitável. Basta fazer um prato com bastante salada, uma porção pequena de alguma proteína magra, tudo em pequena quantidade para não ultrapassar um determinado número de calorias. Levantar da mesa com fome e passar o restante do dia de mau humor por conta da fome, correto? Não, não precisa disso. Essa é a teoria que a indústria alimentícia propagou para justificar a venda de substâncias comestíveis. Basta consumir menos calorias, não importa o quanto aquele produto vai me desnutrir e impactar meus hormônios. Calorias de açúcares e carboidratos ruins nos causam resistência ao hormônio da saciedade chamado leptina, nos deixando com fome o tempo todo. Calorias de proteínas e boas gorduras nos promovem mais saciedade. Mito número 4. Comer gordura é o principal fator de ganho de peso. A ideia de que gordura engorda se deve principalmente ao fato de que 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que 1 grama de proteína ou carboidrato tem apenas 4. Ou seja, a gordura é mais calórica do que a proteína e o carboidrato. Faça um prato bem gorduroso e você terá um prato bem calórico. Correto? Correto. Só que tem um detalhe, não é a gordura que impacta a insulina. Veja nesse gráfico. Enquanto que o consumo de carboidrato eleva o pico de insulina, a proteína eleva moderadamente e a gordura praticamente nada.
Importante destacar que quando falamos de gordura, estamos falando de gorduras naturais saudáveis, e gorduras saudáveis são fundamentais para a saúde. Por mais que a gordura possa aumentar as calorias e sim potencializar o ganho de peso, principalmente quando combinados com carboidratos ruins, esse não é o ponto mais importante. Existem outros fatores como equilíbrio hormonal, metabólico e microbiota intestinal. E aí, gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu joinha, seu comentário e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.